Já expliquei isso com detalhes. E a vontade de Deus é, primeira coisa, na nossa vida. Nós temos que crescer na vida de Jesus, na vida do Pai, amadurecer de tal maneira que essa vida alcance cada parte da nossa alma. A gente recebe a vida pelo Espírito de Deus, que vem ao nosso espírito, e daí ela cai na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções e na nossa vontade. E eu cheguei a dizer que ser transformado na nossa alma pela vida do Pai é muito mais importante do que realizar, né? Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. É muito mais importante. Aliás, você vai fazer muito mais das obras de profetizar, expulsar demônios, milagres, quando você for cheio da vida de Deus. Quando se faz o inverso, a gente ora, tenta profetizar e tal, e não sai do lugar. Sabe qual é a figura que Deus me dá? É igual uma tartaruga. Todo mundo sabe que é uma tartaruga. Um jabuti. O jabuti anda devagar, mas anda. Mas se você pegar ele e virar ele de cabeça para baixo, ele vai ficar com as perninhas de tintim, mas ele o quê? Não sai do lugar. Então nós precisamos ter a vida de Deus primeiro, para depois profetizar, para depois operar milagres, operar maravilhas. E como disse, nós lemos em Mateus 7:23, naquele dia no tribunal de Cristo, ele vai dizer para muitos cristãos, de maneira explícita, clara: apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Nós vimos que praticar a iniquidade significa pessoas que não seguem, essa que é a tradução direta do grego, pessoas que não seguem princípios, ou, outra expressão, pessoas que não seguem a lei. Uau! Então eu tenho que seguir a lei? Não a lei na forma de ordenanças como o povo de Israel tinha. Hoje, na nova aliança, a maneira de seguir a lei e cumprir a lei é seguirmos a lei do Espírito de vida, como diz Romanos 8. Agora nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus, ou seja, não somos mais condenados pela lei do Velho Testamento. Mas aí ele continua dizendo, porque ele nos livrou de outra lei que ele fala também no mesmo texto, da lei do pecado e da morte. E finalmente ele diz, porque pela lei do Espírito de vida, essa lei que nós temos que seguir. Ou seja, para você fazer a vontade do Pai, você tem que andar no Espírito, você tem que seguir esta regra, este regulamento, e não princípios e desejos da nossa alma. Pior ainda é quando a gente tenta seguir regras e rituais. Não só do Velho Testamento, mas do Novo Testamento, a gente escolhe alguns. Hoje em dia, seguimos o que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, e aí a coisa vai adiante. E, muito bem, como eu disse, apenas um resumo rápido, né? E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, e eu vou pedir que você abra em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios. Eu acho que eu já li, desde que nós começamos a nossa aula, já falamos um pouco a respeito desse texto, mas vamos enfocar mais algumas coisas. Versículo 23 até o versículo 27. Todo mundo está aí? Aqui todo mundo tem Bíblia, né? A escola tem Bíblia. Ontem eu vi novamente a pessoa, aquele vídeo, eu vou tentar botar aí para você, aquele vídeo, tá todo mundo na igreja, pum, de repente cai uma Bíblia, todo mundo é arrebatado. Alguém viu na internet? É engraçado, dessa vez estava bem melhor, não houve problema nenhum não. Né? Tá rindo, né? Eu quero rir também, viu? Mas foi muito interessante. Nunca se esqueça, a maior obra de Deus é transformar o nosso interior, hein, gente?
Isso é qualificação para ir para o reino. Quem não for transformado interiormente, pode operar milagre, pode fazer o que for. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Que essa expressão é nada mais, nada menos do que Jesus vai dizer, eu não vi uma transformação interior no seu coração. Eu não vi que você produziu vida. É isso que Jesus diz. Não é que ele não conheceu em termos de salvação, não. Nós temos que entender realmente o contexto. Eu nunca vos conheci. Tem tudo a ver com isso. Ou seja, eu tenho que ser transformado realmente assim. Porque, lembra, a gente não pode chamar o Senhor de Senhor só com a nossa o quê? Boca. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, ó Senhor. E é muito fácil para o cristão chamar o Senhor de Senhor. Mas Jesus disse, quem me chama de Senhor tem que fazer a minha vontade. Porque senão, Jesus não é Senhor daquele. Imagina, senão você está dizendo que ele não tem moral. Ele fala uma coisa e você não faz. A coisa fica meio feia e fica meio preta. E a coisa fica preta é isso. No dia do tribunal ele disse, olha, eu não vi mudança, eu não vi transformação não. Você não foi transformado de glória em glória. A salvação não transforma, ela nos dá uma semente de vida no nosso espírito. Mas lembra das 3 fases da salvação? Você tem que lembrar as aulas passadas. Eu fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma, não é isso? No período de vida. E essa transformação da alma é que é importante. Quem não for salvo na sua alma vai enfrentar um severo castigo, uma punição. E, infelizmente, essa aqui é a verdade. A salvação do nosso corpo vai ser quando mesmo? Quando ele voltar, o que ele vai fazer com o meu corpo? Porque esse corpo morre, né? Hoje estava um papo aqui, estou ficando careca, estou careca. Está envelhecendo, né? Já tem uns que já estão mais careca do que não tem nem nada. Não, eu não disse que era você. Nem posso. Né? Nem posso, né? Mas isso aqui eu disse, isso aqui é o meu kippah espiritual, ó. É o fogo. Caramba, antes esse, mas não é assim, né? Mas não tem nada a ver. Vamos lá. Muito bem. Eu falei 2 Coríntios? Não. Espera aí. Lógico, eu já estou no outro ponto. Olha o que Paulo fala aqui. Vamos dissecar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Tudo faço pelo Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha, aprenda uma coisa. Não se preocupe com o título. Muitas vezes a gente está na igreja, eu queria ser diácono, o pastor não me chama. Eu queria ser um presbítero. Eu queria ser um apóstolo. Eu queria ser isso. Ei, se você tiver essa preocupação de Paulo, cooperador do Evangelho, você está com tudo. Sabia? Ninguém disse amém, azar o seu. Eu vou repetir. Quem é cooperador do Evangelho vai ter um ministério eficaz. Porque tem muitos que têm um título, ganhou o título, mas ele não tem a função. Porque o homem não pode dar função. Vou te ordenar como presbítero, como um bispo, ou como sei lá o quê. Mas quando você diz, Senhor Jesus, eu quero ser um cooperador do Evangelho, ou seja, você trabalhar para ele, porque quem não trabalha, atrapalha. Não é isso? E a gente fica dependendo do homem fazer alguma coisa. Ei, quem faz é o Espírito Santo. Só diga para ele, Jesus, eu quero ser um cooperador do Evangelho. Paulo disse, tudo faço pelo Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, eu já falei disso aqui, lembra? O estádio é a vida da igreja, nós somos o atleta, né? E a gente tem que correr. Significa que quem está parado, quem não é um cooperador, está o quê? Em maus lençóis espiritualmente falando. Veja, nós temos que correr muito bem, porque nós vamos chegar para receber uma coroa, que é no reino milenar. Tudo aqui já está explicado. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja,
eu tenho que ser um bom cooperador do Evangelho, eu tenho que receber a vida de Deus, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer para que eu possa alcançar um prêmio. E isto não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação não é prêmio, a salvação foi dada por graça, certo? Mas para eu ganhar um prêmio, e aqui diz que o prêmio é a coroa, você tem que correr. Não adianta ficar parado, não sei, a vida está difícil, olha para frente. Muito bem. Todo atleta em tudo se domina. Esse domínio aqui para correr e fazer as coisas e não ficar olhando para trás, isso aqui que é o fundamental hoje. Em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ele estava comparando os atletas do estádio lá na época, né? Mas ele disse, nós, porém, corremos para alcançar uma coroa, um reino, um reinado que não se corrompe. Porque todos os reinados se corrompem. E até a coroa daqueles era uma coroa de louro. E o louro, em 2, 3 dias depois, já era. Paulo disse, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro, essa é a aula de hoje, esmurro o meu corpo, tá? Esmurro. Você sabe o que é esmurrar? Alguém me diz o que é esmurrar. O meu, você nunca esmurrou a sua mulher? Não sabe o que é esmurrar? Dá um murro? Socar, né? Esmurro o meu. O Fábio já esmurrou. Vocês ainda não viveram. O que é? O que foi, Otário? Como é que um pastor pode incentivar isso? Não, eu não incentivei, eu estou jogando para ver se alguém disse amém. Não. Cada um entenda como quiser. Se o domingo aparecer com o olho roxo, já sabe. Pois é, já sabe. Eu caí ali, eu tava. Mas esmurro o meu corpo, não é o corpo da sua mulher, é o próprio corpo. Tá entendendo aqui? É uma só carne, Então esmurra você e ela. Não é literal, né? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para aí, não vou fazer os seus desejos, o corpo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está se comparando, então, aqui com uma corrida e, segundo ele, só um leva o prêmio, né? Isso nós já vimos e tal. Qual é o prêmio? O versículo 25 diz que o prêmio é uma coroa, um reino de glória. E o versículo 27 diz que um cristão pode ser desqualificado, ele pode perder. Por isso ele diz que tem que esmurrar o quê? O corpo. Você sabe de uma coisa? Muitos cristãos hoje não estão conseguindo controlar os desejos do seu corpo, da sua alma. A alma e o corpo, elas operam juntos. E a gente tem um problema, qualquer coisa, e esse mundo tem muitas coisas para nos oferecer. E a verdade é que a gente fica, ai meu Deus, eu não estou... Não posso dar um exemplo. Não posso sim, a minha mulher falou, vou botar essa roupa aqui hoje. Olha só, ela falou assim, vou botar essa roupa aqui. E ela estava meio apertada a roupa. Eu falei, é muito simples. Ela falou, o que eu faço? Porque eu ia puxar e ia rasgar. Eu falei, é muito simples. Quando a gente comer fora doce, você não come doce. Eu como doce, você não come. Está resolvido o problema. É difícil, mas... brigadeiro é realmente... Mas não é fácil. Realmente não é fácil, né? Mas olha... Mente sã em corpo são. Não é isso, doutora? Não é genética. O nosso problema não é genética. O nosso problema é padaria, é doce. Mas tudo bem.
Ou tá rolando uma inveja. Ou então o problema não é doce, o problema é comer mais. Tá bom. Ó, muitos cristãos vão perder a glória do reino, sabe por quê? Porque não foram transformados na vida, não fizeram a vontade do Pai. Olha só, eu vou ler aqui, pega a sua Bíblia, a minha, vamos ficar por enquanto aqui nesse ponto. Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, que é muito interessante isso aqui. Eu fiz inseri hoje isso aqui. Tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Eu não sei se... aliás, mais adiante nas aulas eu vou usar outros textos da igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Vamos lá. Aliás, eu já falei sobre a de Laodiceia, a opinião lembra? Cada igreja tinha uma característica, lembra que eles... se achavam ricos, abastados e tal, mas não eram quente e frio, pelo contrário, eles eram pobres, cegos, nu, precisavam de colírio e tal. Cada igreja fala que tem que ter um vencedor, não é isso? E nós sabemos que esse vencedor sempre está ligado ao fato dele entrar ou não no reino milenar quando Jesus voltar. Então, vamos ver aqui, tá? Igreja da Filadélfia. A palavra Filadélfia, quem sabe? Filadélfia, no grego. Hein? Povo que dá ideia? Não. Hein? Amor entre os irmãos. Amor, é isso. Filadélfia é isso, era o amor entre os irmãos. A palavra direta é amor fraternal, que significa a mesma coisa. Essa, das 7 igrejas, essa foi o que recebeu o maior louvor de Deus. E isso aqui que tem um segredo, por isso que eu tenho que falar isso aqui hoje, dentro do esmurrar o corpo, para a gente poder ganhar a coroa, o reino. É a razão por que eu tive que preparar isso praticamente agora, de tarde. Tá? Então, vamos lá. Ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo. Quem é o santo? Com letra maiúscula. Jesus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Quem foi Davi? Foi rei de Israel. O reinado de Davi em toda a Bíblia não foi o reinado mais incrível que teve? Foi. Então o que significa para a gente hoje o reinado de Davi? A chave de Davi é símbolo de quê? Que reinado? Reino milenar. Veja, é isso que ele está dizendo. Porque como Davi, o reinado dele era um reinado incrível, a mesma coisa o Espírito Santo está dizendo. Ele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa igreja aqui, deixa eu falar só mais uma coisinha. Era uma igreja que vinha... Naquela época, porque as outras igrejas, cada um tinha um problema, né? A outra vivia pelo nível da alma, pela opinião do povo, e outros tinham uma doutrina dos nicolaítas. Cada igreja era assim, ela tinha muita tradição, mistura de rituais, como é que se diz? De mandamentos, rituais. E a doutrina dos nicolaítas, alguém já leu isso na Bíblia? Não, os nicolaítas... eram pessoas que se achavam mais espirituais do que as outras, isso vinha desde aquela época. Então eles achavam que para dirigir a igreja tinham que ter cargos e funções. Só eles é que podiam ensinar na igreja. Estou resumindo assim muito rapidamente. Então criou-se o povo
o lado de cá, os ministros. Então, eles se tornaram superiores. E uma das igrejas, ele disse, eu abomino o santo, o Jesus estava dizendo, eu abomino essa doutrina de achar que na igreja um é maior, superior ao outro, e que um pode ensinar e o outro não pode, o outro só tem que aprender. Você tem muito que ensinar, não tem? Tem ou não tem? Você só vai na igreja para aprender? Não. Eu acho que tem muita gente que tem mais para ensinar do que aprender em muitos lugares que as pessoas vão. Nossa, eu não... Entendeu? Entendeu o recado. Falou amém porque ele entendeu o recado. Olha, essa era uma igreja restaurada. E, por incrível que pareça, olha só o contexto. Você vai dizer, não pode ser... Foi a única, a outra que recebeu um pouquinho só, mas essa daqui foi a igreja aos olhos de Deus 10. As outras tinham louvor, tal, isso, aquilo, mas tinham, olha, tem um contra ti, você tem que ser vencedor e tal, você tem que fazer isso, senão... Tá? Olha só que incrível. Vamos continuar aqui. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, eu já li, porque ninguém pode fechar. Porque tens pouca força. Era uma igreja pequena, uma igreja que ninguém dava nada, ela não tinha proeminência nenhuma. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Peraí. O que ele está falando aqui? Você sabe de uma coisa? Desde aquela época, todo mundo fala assim, eu não quero falar mal de ninguém, de estrutura de igreja, mas eu tenho que falar uma realidade. Entenda, eu não sou uma pessoa crítica. Eu quero dizer o seguinte, quando Deus diz aqui, olha, vocês não negaram o meu nome, porque o assunto aqui é igreja. Naquela época, infelizmente, o Império Romano se associou com a igreja, fez um casamento. Aliás, tem uma igreja que se chama, eu acho que é de Sardes, que significa casamento com o Estado. Sabia que tem uma igreja dessas 7? Tá aí, ó. É o casamento com o Estado. E aos olhos de Deus isso é abominação. E hoje em dia a gente trata isso assim, né? Todo mundo, política. A igreja está cheia de política. É bom, é democracia. Não, pera lá. É cargo, não, você tem que me ouvir, eu sou mais antigo. Não, eu sou diácono. Você é apenas um irmão, você tem que me ouvir. Que isso? Parece até partido. Os partidos são assim, né? E a gente aprendeu muito com isso, porque o cara, não está mais no nosso partido e tal, chuta, vai para o outro. Não, aqui eu não posso falar, não tenho, vai para outra igreja. O problema é que a igreja católica, ela começou a... Eu tenho que fazer um resumo rápido. Ela começou a implantar coisas do sistema de Roma para dominar o povo. Então criaram-se cargos. Então, chamou a Igreja Católica Romana. Quando houve a reforma, tanto que essa igreja é uma igreja de reforma. A palavra Filadélfia também tem esse sentido. Era uma igreja reformada. Isso me faz lembrar de Lutero, não foi? Que era um padre lá da Igreja Católica. Ele disse, não, a salvação não é por obras. Não tem indulgência, não tem que pagar nada, a salvação é por fé. Aí houve a reforma, não foi? Lá no ano 1500 e pouco. Pronto, a igreja reformou. Só que a reforma naquela época, ela foi muito pouca. Porque logo em seguida veio outro lá da Suíça, veio outro lugar, pegou aquela reforma, dividiu, criou uma doutrina, botou o nome da igreja, olha só. Então, a igreja de Lutero já começou errado. É a igreja o quê? A igreja de Lutero que tem hoje, qual é? Luterana, nunca ouviu falar? E é uma mistura de católico com evangélico nos rituais, não tem aquilo? Você pega um pastor luterano e ele parece um padre, um bispo.
Igreja luterana, igreja ortodoxa luterana de não sei o que. Aí começou as ramificações. Aí veio um cara Zwinglio, veio um outro lá e tal, igreja... Veio Calvino. Calvino disse, olha, Lutero, muito bonito que você fala, mas aí veio predestinação, aí ele fundou a igreja do quê? Calvinista. Aí não sei o quê. Hein? Uma aula de história aí. E começou a igreja. Para resumir. Hein? A bagunça que tá, vamos chamar... Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou atacando a igreja, os irmãos, ninguém. Eu estou falando do sistema. Ok? Tem uma igreja luterana, tem uma igreja calvinista. Quais são as outras? Rápido. Presbiteriano. Um presbitério decide-se por várias pessoas. Não tem presbitério? Um dá o palpite, mas o pastor dá a palavra final. Tem o batista, tem a armeniana, tem não sei o quê. Essas igrejas, não tem? Todos esses nomes aos olhos de Deus são o quê? Abominação? Então não é só eu que creio nisso, não é? Você está entendendo aqui o texto? Olha aqui. Ninguém pode fechar a porta, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Não é que eles negaram, eu não creio mais em Jesus como Salvador. Não é isto. Você sabe de uma coisa? Qual é a sua igreja? A igreja Batista. Por que Batista? Porque eles creem no batismo de João Batista. Mas é bíblico, está lá. Tudo é bíblico. Até o diabo é bíblico. Está aqui. Então por que o diabo, ele está na Bíblia? O pecado está na Bíblia? Então vamos... Porque a gente diz, se está na Bíblia eu tenho que crer. Ou tenho que fazer, tá? Não é isso? Então você tem que fazer pecado. Eu creio, tá? Você sabe de uma coisa? Na época de Paulo, as igrejas chamavam, eu já falei isso, você vai dizer, pastor, mas isso é um problema, é uma estrutura. A estrutura é o que é o pior. Nós servimos mais a estrutura do que servimos uma pessoa, Jesus Cristo, o nome. Essa que é a verdade. E pior que nós servimos mais quem está dentro da estrutura do que o próprio Senhor. Por isso que ele disse, graças a Deus vocês não negaram o meu nome. Porque a igreja é do Senhor e chamava-se, na época de Paulo, durante algum tempo, e até na história da igreja, né? Era a igreja de Deus em Cristo Jesus na cidade de Roma, Coríntio, Filipos. Ninguém, você não vê na história da igreja, lá na primitiva, Igreja Apostólica Paulo de Tarso, que era o nome dele. Você Paulo defendendo? Não existe isso. Então, se existe isso hoje, é um sinal que é uma anomalia. São as filhas manifestando a vontade da mãe. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente fala, a igreja romana é a grande meretriz e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, aos olhos de Deus, sem querer ofender, eu não estou ofendendo os irmãos, nem os pastores destas coisas, mas a igreja denominada histórica, que são essas, batista, presbiteriana, todas, e as outras que saíram dessa porque não gostavam do sistema, também criaram seus ministérios. São pentecostais, neopentecostais, ou seja, eu não quero que você grave muito isso. O que eu quero dizer é o seguinte, essa igreja aqui da Filadélfia, do amor dos irmãos, eles não negaram o nome de Jesus, era a igreja de Deus na cidade, ficaram firmes. Você vai dizer, mas isso faz diferença? Lógico que vai fazer, total, você vai ver mais, tá? E não negaram a minha palavra, ou seja, a igreja era dirigida por todos os irmãos. Se é o amor fraternal, quando o Espírito Santo falava, ele falava para quem? Para os irmãos, não é isso? A igreja que estava ali, e era pequena a igreja. Então, Deus, eu estou falando uma palavra, aí um irmão pode dizer assim, olha, pastor, o cooperador, que seria o melhor termo, o Espírito Santo está me falando, como você fala, olha, o Espírito está me falando aqui uma coisa,
Vamos parar, vamos ouvir. Aí o irmão fala, olha pastor, ô irmão, cooperador, o negócio é o seguinte, eu quero orar, me senti agora da gente parar um pouquinho para orar. Então tinha essa interação. Cara, eu pensei isso, aquilo. Às vezes, né, eu estou falando, aí no final alguém fala, até interrompe, pastor, então não é isso? Pergunta, tal. Isso era interação. Porque parece que nas igrejas o Espírito Santo só atua daqui para cá. E tem igreja que diz, não pode entrar aqui é o meu altar. Realmente é dele. Porque aonde o homem está, Deus não está. É isso que diz, não negar o nome dele. Calma, eu vou falar mais ainda. Eis que farei que os da sinagoga de Satanás, caraca, está aqui. Eis que farei que os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e saber que eu te amei. Ok? Naquela época, o grande problema era o seguinte, a igreja nasceu e as sinagogas eram o que existiam, sinagogas judaicas, que já era, deixa eu explicar só isso, porque você tem que entender isso. As sinagogas, o princípio de Deus era sempre fazer o templo, não foi? Não era o templo, que era um lugar que todo ano, todo homem judeu tinha que 3 vezes ao ano oferecer lá no templo, e todo mundo tinha que adorar a Deus, não tinha outro lugar. E ali era o templo de Deus, ok? E com o tempo, houve uma dispersão, os judeus, enfim, eles criaram sinagogas, que eram lugares menores, que eles faziam 2 coisas, para louvar a Deus e para estudar o Torá, estudar a palavra. O que é? O que é isso? Tá? Muito bem. Com o tempo foi passando, e teve a igreja cristã. Os judeus que entendiam a letra do Torá da sinagoga entravam na igreja e diziam o seguinte, não, vocês têm que ser circuncidados também. Vocês têm que guardar a lei de Moisés. Começaram a impor, vocês têm que guardar as festas, porque nós é que somos o povo escolhido. Tem as festas do Sucá, agora está na festa do Sucá. Sabe que essa semana, o povo, é uma festa de Israel, Sucá, S-U-K-K-A-H. É uma festa importante, mas é um ritual. Em todos os lugares onde tem um judeu ortodoxo que crê, que guarda as festas, porque outros não estão nem aí, estão em outras festas. A festa do Sucá, comemora o quê? Era a lei de Moisés, disse, na festa do dia do Sucá, vocês saem das suas casas e do lado de fora constrói com folhas de parreira em cima da casa, bem humilde, e forra o chão, e vocês ficam ali durante 7 dias. Até hoje tem isso lá nos Estados Unidos, Nova York, nas coberturas, eles fazem as casinhas do lado de fora, e eles têm que ficar dormindo, fazer tudo ali. Todo judeu tem que fazer isso. Ninguém vai perguntar para quê. Porque Deus queria que eles... Imagina, os judeus hoje no mundo são milionários, não são? Tem dinheiro, tem conforto, tem carro, avião. Mas eles tinham que, uma vez por ano, tinham que lembrar que a folha de parreira era símbolo da brevidade da vida. Porque com uma semana você tira da parreira, ela apodrece. Então ele tinha que ver que a vida dele não é só esse conforto. Eles tinham que lembrar, né? A minha vida é muito mais importante do que o meu dinheiro. Eu tenho que lembrar que
a minha vida diante de Deus é algo muito vazio e morre de uma hora para outra. Você tem que fazer isso? É muito fácil você fazer isso. Hoje em dia eles fazem com bananeira, mas deve ter ar-condicionado. Enfim, não interessa o que deve. Não era igual lá no deserto. Então tinha que guardar a festa do Pentecostes, festa da colheita. Era o ritual. Então eles jogaram isso na igreja. E a igreja, não, vamos fazer, a festa disso, a festa daquilo. E vem Natal, vem Ano Novo, vem não sei o quê, festa disso e aquilo. A gente cumpre esse... Aliás, tem cristão que só faz isso. Só vai nessas festas. Ele acha que está cumprindo o ritual. Agora, vamos continuar a ler. Presta atenção. Versículo 10, não é isso? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Você sabe de uma coisa? Qual era o contexto? Essa igreja era numerosa, poderosa? Cheia. Era pequena, sofredora, não era? Fraca. Mas eles guardaram. Eles disseram, a nossa igreja ali, como eles falavam, é a igreja de Deus em Éfeso, sei lá onde eles estavam. Era o nome de Deus e ele disse, nós vamos manter firme na palavra de Deus. Eles perseveraram, guardaste a palavra da perseverança. Que palavra de perseverança? Quando você persevera, é porque você está passando por um sofrimento, né? E o sofrimento era exatamente a perseguição religiosa por causa de outros irmãos, né? Dizendo, hoje em dia eles seriam chamados, sabe de quê? Pela igreja gloriosa, entre aspas. Aquele é meia dúzia de irmãos ali, o que são? O que? Uns perdedores. Os vencedores são, como eu disse para vocês, quer conhecer uma igreja vitoriosa? Olha no estacionamento o quê? Não vou falar que eu já falei uma vez, né? Olha no estacionamento se tem carro bonito. Povo abençoado. Seria aquela que o povo chega, quem sabe, de bicicleta, a pé, andando, e não tem nem estacionamento. Então, veja, nós julgamos pelo que os nossos olhos veem e, ao mesmo tempo, não pela palavra. Quem está fazendo julgamento aqui é Deus. Vocês guardaram a palavra da perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha só. Deus vai guardar a hora da provação. Você está vendo aqui? Que hora da provação é essa aqui que o Espírito Santo está falando? Que vai guardar somente desses cristãos que mantiveram fiéis ao Senhor e à palavra dele, hein? Não. Hein? Fala alto, rapaz. A hora da aprovação que vai vir sobre o mundo inteiro não pode ser tribunal. Tem que ser os últimos, exatamente, 7 anos da nossa era, que está para começar pelos acontecimentos, vão ser... Peraí, ele diz aqui, como é que vai ser uma aprovação? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Vai ser uma provação tão tremenda. 2 coisas básicas vão acontecer. Eu vou esmiuçar isso bem mais adiante quando falar, né, desse final dos tempos. Essa aprovação vai ter a influência mundial do anticristo e vai ser cheia de catástrofes naturais da natureza, junto com essa perseguição para o mundo. E as pessoas vão querer se matar e nem vão conseguir. Vai ser uma perseguição tremenda. Agora, olha só. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Agora eu quero que você, em função do que eu já falei aqui, olha essa frase aqui. Conserva o que tem. O que o Espírito Santo estava dizendo para eles conservar? O que eles tinham? O amor entre os irmãos. Outra coisa,
Volta ao início. Não negaram a pessoa e o nome de Jesus. Eles não estavam aí para a tradição. Eles eram perseguidos. Eu fico. Hoje em dia, quem vai, se a grande tribulação chegar, quem está preso a rituais, por mais bíblico ritual, se você está preso a isso e não está preso à vida, você não, na primeira que o sistema do mundo anticristo oferecer, tu vai fazer média. Vai! É porque eu sei, você tem que estar muito firme, eu não nego. Eu creio na palavra de Jesus, eu estou com ele, ponto final. Conservar a vida da igreja. Conserva o que tens, para que ninguém o quê? Olha só, qual é o assunto? Por que o Espírito Santo estava falando? Ele está falando tudo isso, dizendo, conserva. Que bom, vocês não negaram o meu nome, vocês são uma igreja que ama os irmãos. Por isso, se você conservar isso, você vai ganhar um prêmio. Qual é? Reinar com ele no milênio. Esse é... Toda a Bíblia fala sobre o reino milenar. E a gente sempre fala, não, o reino do céu é a salvação, vou para o céu, vou morrer. Não! Fala mais do reino milenar e da segunda vinda de Jesus do que salvação e do que a cruz de Cristo. Como é que Deus vai me guardar da hora da provação? Como é que você acha? Vamos supor, olha só, essa pergunta é fácil, mas ela é difícil, hein? Cuidado. É tão fácil, vai dizer, é. Pegadinha. Eu gosto das pegadinhas do Silvio Santos, eu acho o máximo, mas essa aqui é melhor. Olha aqui, ó. Fazer uma coca pro senhor. Você tem, eu adoro aquilo. Faz, pode, desculpa aqui, pode fazer isso, porque eu morro. Tem dois? Eu chego. Rapaz, eu não acredito aqui. Eu adoro isso, mas faz. Eu adoro rir, mas deixa pra lá. Rir da desgraça dos outros, né? Conserva o que tens. Como é que Deus pode te salvar da hora da provação que vai vir? Eu quero ficar livre disso. O que você tem que fazer? Não. Se você guardar a palavra, logicamente, ele vai te salvar da hora da provação. Mas como é que ele vai te salvar? Vamos supor que vai começar agora os 7 anos de tribulação. Israel fez paz com os muçulmanos, os israelenses e tal. E beleza, o mundo maravilha, todo mundo, vamos bater palma, ONU. Bom, beleza, fala. Vai pro monte. Que vai para o monte? Não vai adiantar. Você quer ser salvo disso? O que Deus vai fazer para você ser salvo disso? Está implícito aqui. Arrebatamento. É só dá dedé hoje. Eita, moleque. Exatamente. O arrebatamento o quê? Completa. Secreto. Você está entendendo? Eu já estou falando do arrebatamento muito devagar, porque eu vou falar detalhadamente. Puxa, eu estou vivendo em amor. O que é uma igreja? É uma igreja que só tem um título, que tem o fulano, o pastor, o líder, o tal. Estamos bem esquematizados aqui, a gente escolhe por democracia, ou por quem tem mais dinheiro, sei lá. E tal, isso, aquilo, e tal, cargo, tal, maravilha, temos aqui, temos no mundo inteiro a nossa igreja. Isto não conta nada, porque o que conta a igreja como essa aqui, Filadélfia, tinha amor aos irmãos. Aprenda uma coisa, amar os irmãos não é falar, irmão, eu te amo. Na Bíblia, quando diz que eu tenho que amar o irmão, essa palavra é amor sacrificial. Porque fala assim, oh, I love you, eu te amo, meu irmão. Ai, irmão, eu te dou... E vai embora. O amor em que tem a ver um sacrifício da sua parte. Lá vem aquele irmão que não é tão amável, você tem que gastar tempo com ele. Você vai ter que ouvir. Você vai ter que ensinar ele as coisas de Deus. Ai, não tem paciência, ai. Você não tem o amor sacrificial.
Porque se for um outro irmão, que também é chato, mas que tem algumas outras... eu não vou falar assim porque... Você tinha encontro até com a tua esposa. Você dizia, ô amado irmão, minha esposa estava me esperando agora. Né? Alô, amor. Você é o quê? Amado, vou lhe pagar um jantar. Jesus já sabia disso, ele falou assim, ó. Quando você chamar alguém para jantar na tua casa, o que ele falou? Isso está na Bíblia. Isso é evangelho. Chama aqueles que não podem te retribuir, te dando um jantar. Isso, mandamento para o reino. Fala alto, senão eu não entendo. Nem eu entendo. Quando ela fala assim, porque não é verdade, né? Ela me lembra daquele aluno da escolinha, quando eu era pequeno, lá em cena, não sei o quê. Ela falou que cadê ela jantar nunca? Cadê o fogão dela cenográfico? Ah, bom, isso é verdade. Não, mas não é assim. A gente sempre chama alguém que pode retribuir. Sempre tem um interesse camuflado. O cara, mas Jesus falou as coisas, mas é porque a gente não lê essas coisas. Não, Jesus, eu só me interesso o que ele fala, que pode me abençoar, que pode me trazer alguma coisa. Só quero da Bíblia o que é bom para mim. O que é bom para mim. Exatamente. Ele disse, chame... Hein? O irmão que dá retorno, do retorno, né? É o do retorno. Mas aí Jesus disse, isso, não façam isso. Isso os ímpios fazem. Mas chame aquele que não pode fazer nada, tal, isso, aquilo. Esse é o evangelho do reino. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa no reino milenar. Esmurre o seu corpo, fique firme para não perder a glória do reino milenar. Apocalipse 2:10 é uma outra igreja, só um versículo, tem uma palavra semelhante. Ser fiel até a morte, era aquela igreja sofredora também, porque eu vou te dar a coroa da vida, reino milenar. Todas as igrejas do Apocalipse focalizam reino milenar. Tem uma que ele fala, olha, se vocês continuarem com a doutrina dos nicolaítas, no meu reino vocês não entram. A salvação vocês têm porque eu prometi e fiz e não se perde. Todo vencedor é para entrar no reino. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Eu já usei esse texto aqui, mas eu vou usar só esse versículo aqui. Né? Hebreus 3:6. Para entrar no reino eu tenho que fazer a vontade do Pai, esmurrando o meu corpo. Não é isso? Então vamos completando aqui. Devemos guardar o que? Firme até o fim. O que? A ousadia e a exultação da esperança. Que frase incrível. O que Paulo está dizendo aqui? Guardar até o fim, ousadia, exultação da esperança. Que esperança é essa? Olha só. O que se você mulher, seu marido faz assim, amor, vamos no shopping, que hoje eu vou comprar um sapato, como é que você fica? Desconfiado, triste. Desconfiada? Eu ficaria alegre. O marido é que chama. Peraí, o marido é que chama. Ela, uau! Mas é que elas são tão exigentes que a minha falaria assim, uma bolsa, mas tem que ser uma bolsa também para combinar. Bem lembrado, né? Tá bom, se ele já chama assim, amor, hoje eu vou te dar uma bolsa, hoje eu vou te dar um sapato, escolhe também um vestido, como é que você ficaria? Alegre? Feliz? Que notícia boa, né? E depois eu esqueci, depois tem mais. Depois nós vamos jantar em tal lugar. Ô, maravilha, você ia...
Pois é, o problema é que nós não temos boas notícias. Hein? Já não sabe o que fala, vai. No final da noite, perdoa, ele não sabe o que fala. Cássia. Pai perdoa, ele não sabe. Vamos, Paola, vamos, Paola. Não tem Guarde firme até o fim a ousadia. Você tem que ele está falando de alguma coisa que vocês têm, ser ousado em alguma coisa. E exultação, alegria. Exultação é uma alegria não só como essa de comprar roupa da mulher. Isso é na alma, não é isso? Não é legal? Que bom, vou ganhar um sapatinho novo, uma roupinha e tal. Que bom, você fica feliz. Mas exultação é uma alegria, sabe aonde? No seu espírito. Você já ficou alegre com essas coisas. Ganha um carro, você fica alegre, né? Você ganha uma roupa, alegre. Você já teve alegria, que a palavra é exultação no espírito? Uma alegria no espírito. Não, eu já olhei. Pô, um regozijo no seu espírito de alguma coisa. Quando Paulo escreveu para essa igreja, ele queria que eles se alegrassem, não só na alma, mas no espírito dele, por alguma coisa. Vamos ver o final, antes de dar exemplo. Aqui, ó. Ousadia, exultação da esperança. Que esperança é essa que ele estava dando para aquela igreja que estava voltando para o judaísmo, para os rituais, não é isso? Lembrando do contexto do livro de Hebreus? Né? E ele começa a falar as coisas e tal, e de repente o quê? Ele disse, puxa, eu estou tão alegre, estou com uma esperança. Esperança de quê? Dedé, fala aí. Hein? Qual é a expectativa? O reino. Eles sabiam que eles tinham uma alegria no espírito, porque sabiam que Jesus ia voltar, essa esperança do reino milenar. Se isso não me dá, você sabe de uma coisa? Se isso não te dá alegria e esperança, é porque você ainda está com o coração muito aqui embaixo. Essa que é a verdade. Não, olha, tudo bem, o reino. Deixa quando chegar lá, não é. Você tem que estar vivendo hoje aqui agora. Eu não vejo a hora de Jesus voltar e vou me alegrar tanto com ele, com os irmãos vencedores. Isso vai ser glorioso. Não, a gente está aprendendo. Não, ó, Jesus, dá um tempo. Agora é o seguinte, eu quero casar, eu quero comprar um carrinho melhor, porque o meu já está lá, e vou lá e não sei o quê. A gente fica muito com a visão aqui. A nossa esperança é casar, a nossa esperança é ganhar um emprego melhor, não é isso? Mas Paulo não estava falando sobre isso. A esperança do reino. Conclusão, a gente tem que esmurrar o nosso corpo, a nossa alma, os nossos desejos carnais, para não abrir mão do reino milenar. E como ele disse aqui, ó, lembra? Muitos vão, por não esmorrarem, não dominarem os seus desejos humanos e carnais. Você sabe de uma coisa? Lembra quando eu falei da sinagoga de Satanás? Está lembrado? A influência dos judeus, a cultura judaica era baseada em pelo menos 4 coisas. Eles queriam jogar isso na igreja. E depois eu vou fazer uma pergunta. Eu quero saber se hoje a igreja herdou isso também do judaísmo. Era o seguinte, no judaísmo eles davam importância para o ministério sacerdotal. Arão, né? Não era assim que era? Ou seja, o sacerdote era uma pessoa que vinha para você e falava, o que você quer de Deus? Aí ele ia lá e apresentava os seus pedidos diante de Deus, não era assim? E ele ao mesmo tempo pegava as coisas de Deus e dizia assim, olha, fala para o meu povo isso, isso, aquilo. O sacerdote era o intermediário, não é isso? Hoje tem isso na igreja? Tem, não é isso? Não, Deus só fala por mim. E aliás, numa igreja, se alguém levanta, tem uma palavra, cala a boca aí,
os diáconos já vão logo em cima, está amarrado. Ou então já acha que é demônio. Dependendo da manifestação, não tem assim? Porque a estrutura até de igreja grande, eu até entendo que não pode ter isso. Não, diz que vira confusão. Vira confusão, exatamente. Mas se levantar alguém de Deus e falar alguma coisa? Então vai calar a boca. E se for de Deus falando? Porque às vezes ele não tem nem... Não tem discernimento, não. Alguém já... Eu tinha um irmão que era faixa preta nisso. Quando alguém levantava um demônio... Lembra o Doim? Ele chegava lá, já pegava o cara assim, já... Mas... Já vi o irmão levantar, eu vi como fosse hoje, tá atrás de mim assim, ele levantou e tava no branco, começou a falar em... estranho, mas era com sotaque de... Caraca, cala a boca, porque... Agora não, irmão, isso não é de Deus agora não. Não, foi sério. Eu tava saindo na igreja, tava Agora, veja bem. atrás de mim aqui, ó. Aí eu ouvi o maravilhoso, aí levantou assim, foi falar. Aí o garoto assim, não, Calado, senta. você depois você fala, agora não, porque eu não momento. É da igreja. Só tá no amor. Eu já fui em cima também. Só tá... né? Eu não estou falando bem nem mal disso, tá? É o seu Agnes da igreja. Pera aí. Segunda coisa que eles davam valor. O templo material. Tudo para os judeus era material. Não, nosso templo agora está uma onda de que o terceiro templo, já leu as notícias? Se você entra no site da missão, você vai ver. O templo, já temos materiais, já tem lá um filmezinho dos artesãos fazendo maravilha, vai custar uma fortuna, tudo bonito, material, sinagoga nossa é mais bonita. Exatamente. Já está tudo lá, dinheiro, o Estado de Israel vai financiar, mas sempre foi assim. Isso... Uma guerra daí que um tem que fazer, outro vai fazer, um quer fazer, outro quer deles. Exato. Não, vai ser a gente. Não, vai ser a gente. Aí então essas guerras... Já estão aí. Tudo está assim engatilhado, vamos dizer. Tem. Tem, é verdade. Mas, ó, então era o sacerdócio, não é isso? Não, só vai lá o sacerdote que ele vai falar com Deus e você não tem acesso a isso. Eles davam muito valor às promessas também. As promessas. Promessa do Canaã. A história inteira do povo de Israel era em cima disso. Tudo era na base de coisas materiais. Então, eles entraram nas igrejas, até na época do Apocalipse, e faziam isso, aquilo. Tanto que aquela igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, ele dizia assim, estou rico e abastado, não preciso de nada, tenho cultura, tenho isso tudo, isso, aquilo. No entanto, Deus veio e falou, vocês não têm nada. Aconselho que vocês comprem de mim, é o Espírito Santo falando, ouro refinado, tem a minha presença viva na vida de vocês, porque senão vocês são cegos, vocês não têm a visão espiritual, porque era a influência das sinagogas. Vocês não têm nada, são cegos, são infelizes, são miseráveis com todo o dia. Ei, cego nu. A mesma coisa. Isso entrou na igreja evangélica hoje. Vamos construir o maior templo para isso, aquilo. Tem como, não é assim? Não fala em dinheiro? Da onde veio isso? Daqui, ó. Você levantou a mão? Não. Você levantou a mão? É? Não, eu vi assim. Uma dúvida. Ah, então fala. Olha só, eu estava assistindo a televisão, aí passou esse programa, né? Aí o pastor falou que... Quer dizer, você está falando de dinheiro, aí eu me lembrei. Ele disse que, assim, ele não é contra que você ajude uma família que esteja necessitada. Mas ele acha que é muito melhor você dar uma televisão para essa família, que essa família vai assistir o programa dele, e aí vai aprender, a família vai crescer. Ele falou isso na televisão. Falou.
Mas na televisão dá problema dele CD, então mais HD. Você deve conhecer que você não deve ter trabalhado pra ele. Você também. Irmão, Aí ele falou bem isso, mas aí eu fiquei assim, tudo bem, a igreja eu acho que ela não é assistencialista, assim, não deve ser, pelo menos, assim, totalmente. Mas, assim, você acha estranho isso, né? Você dá o dinheiro pra família, pra uma televisão, pra assistir o programa dele, pra poder realmente aprender e crescer, ter condições. eu não vou nem entrar no mérito. Não, eu sei, mas assim, É. eu lembrei agora. Tá ótimo. Bom, tudo bem. Entendeu? Assim, Vamos voltar ao início da igreja, do Apocalipse. Aqui. Era uma igreja pequena, fraca, que não tinha influência, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. Mas, no entanto, o Espírito Santo disse: eu vou guardar vocês que amam uns aos outros com amor sacrificial, que guardaram o meu nome, preservaram o meu nome. É a igreja do Deus vivo. Que humildade. A hora da provação, que vai provar todo mundo, inclusive os cristãos que não amadureceram, vão ser provados em 7 anos, de uma maneira tremenda. Eu guardarei porque... Agora, usando o que você falou disso, a realidade que nós temos hoje, cada igreja é a minha igreja. A igreja tal, a igreja isso, aquilo. Isso chama-se degradação da verdadeira igreja de Jesus Cristo. As estruturas, eu não posso botar meias medidas. Ela foi se corroendo. Porque aos olhos de Deus a igreja é uma coisa só. Poucas pessoas interagindo, amando. Você não pode chegar, é muito fácil. E é uma ilusão, para não dizer uma mentira. O pastor tem 20 mil, pega... Oh, aos amados da minha igreja, eu amo vocês. Se ele ama, só porque ele fala, no tribunal, eu estou falando isso para a gente se consertar. Porque se você ama, você tem que compartilhar. Você tem que ouvir o que ele tem para dizer. Aí baixa o espírito nicolaíta. Não. Só quem profetiza aqui sou eu. Pomba não é espírito nicolaíta? E Deus, Paulo entendeu e disse: irmãos, no corpo de Cristo, aqueles que são os menores, de menor influência, que ninguém dá nada, sabe o que ele falou? Esses são de maior utilidade no corpo, porque Deus usa mais esse do que o que está lá na frente. Paulo falava isso. Paulo, que era o grande apóstolo, ele precisava, sabe de quem? Para ele ter força para falar as coisas que ele falava. Ninguém fala nisso. Sabe quem? Ele ficava mal. Puxa, me traz os livros. Eu não quero sozinho. Eu estou precisando de um irmão que me ajuda. Quem era? Timóteo. Que era mas Timóteo, Paulo tinha um amor com Timóteo. E Timóteo era um evangelista de 5ª categoria. Me desculpe eu falar assim. Porque ele era tão fraquinho. Paulo falou: Timóteo. Ele ficava nervoso porque na igreja, ele era jovem, na igreja, as pessoas, os anciãos, os sábios e tudo, queriam dar nele, queriam dizer: você não tem experiência, eles não estavam ouvindo ele. Paulo escreveu: exerce teu ministério, rapaz. Paulo, ele disse: quer dizer, Timóteo, vem, manda a capa, manda os livros, manda tudo. Ele vem, você não vem. Olha a dependência dele do mais fraco. Mas o cara se acha o pastor, se acha o líder, ele disse: não vou mostrar fraqueza aqui. Eu disse: não, eu aqui, conosco ninguém podemos e nós somos. Olha, eu vou dizer uma coisa, no tribunal, eu estou falando isso para dizer, se tem algum pastor me ouvindo, eu não estou acusando, eu estou dizendo, abre o teu olho, meu amigo. Porque se você diz de boca que você ama, amo todos, mas se chegam, ama, pastor, eu estou precisando aí de R$50 para comer. Sou aqui mesmo da sua igreja. Eu li uma notícia muito interessante, numa igreja, que 2 homossexuais queriam casar naquela igreja evangélica. Com certeza os caras tinham bala,
ou din-din, né? Como é que vocês... Era uma igreja evangélica. Batista, pronto, disse. Era uma igreja batista. Tá na internet notícia. Aí tinha uma irmãzinha lá, centenária na igreja. Que agora tá cheio de modelo. Aliás, quando eu botei uma das notícias de um casamento gay de 2 mulheres na igreja, bombou! Eu disse, meu Deus, o meu café espiritual vai a 150 a 190. Foi a 400 e poucas vezes. O povo gosta de saber dessas coisas. Você viu essa, né? Você leu lá, né? Tava lá as 2 menininhas beijando lá na igreja e o pastor fazendo. As 2 de noiva, 2 noivas. Não. As 2. 2 meninas de noiva. Bombou lá, eu botei a notícia. Vamos ver o que o povo acha. A gente adora isso. Igreja evangélica. Mas deixa... Mas, ó, gente, eu não estou falando nada mal contra ninguém. Eu estou expondo que eu... Mas aí... Aí o pai começaram a fazer coisa com medo de perseguição e tal, de homofobia, não sei o que. A gente vai fazer. A velhinha escreveu pro responsável, digo, se fizerem, eu vou processar a igreja. Tudo que eu dei durante ano, e ela é hora, eu vou processar a igreja. E, ó, gente, você sabe de uma coisa? É. Vocês estão entendendo? E olha, eu vou dizer uma coisa, ela tá certa. Tá certa. Mas a gente tem medo de falar as coisas, porque agora é não sei o que, o Feliciano, e não sei o que, essas coisas. Jesus disse, na hora da grande provação que o mundo inteiro vai passar, vocês, eu vou guardar vocês, eu vou arrebatar antes, e vocês vão ser vencedores. E quem for arrebatado antes vai para o trono de Deus. Ninguém vai para o Sheol. Esse não vai para o Sheol, não. Não vai lá para o paraíso, não. Vai ficar lá no trono. Na hora que Jesus voltar, esses vão vir, os vencedores virão com ele. Então tem. Você entende? Agora a gente tem. Teve uma outra notícia. Você que botou lá. Ó, essas notícias estão todas na missão. É ou não é? No blog? Um casal, como é que era? Um casal evangélico, tinha um hotel, não é isso? Uma pousada. Não quiseram hospedar um casal gay. Vão perder o hotel. Eu não estou julgando, não estou dizendo que está certo ou errado. Não sei, eu também leio por alto, porque eu não gosto de ficar enchendo minha cabeça com isso. Fala. Dentro do que o senhor estava falando aí, também está na internet, um padre na internet. Falando o seguinte, eu não vou cumprir essa lei. Aqui na minha igreja, eu não vou casar homossexual. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar o que Jesus pregou. Aqui não casa, me tá. Eu faço o que quiser. O padre falou isso? O padre falando. Quem está mais propício aí com o reino? Esse padre ou o pastor? Olha cada um exatamente. Hoje na igreja, o pastor falava... Na igreja que você foi hoje lá na sua igreja? Eu vou mandar visto muitos tá. católicos sendo usados por Deus. Muitos católicos. Mas você acha que na igreja católica não tem gente de Deus? Está assim de gente de Deus. Está cheio. Fala, irmão. Eu ainda tenho tempo? Ah, tem. Achei que passou tão rápido. Fala, Luiz. Peraí, não, ele... Tá bom. Ele levantou a mão aqui. Eu queria falar assim, minha mãe, ela é católica. E minha mãe passou por uma situação de minha irmã tá grávida, aí falaram assim pra minha irmã, aborta. Ela entrou pra dentro do quarto e falou pra Deus, o que eu faço agora, Senhor? A sua mãe católica. Aí ó. O que eu faço, Senhor? Aí Deus falou assim pra ela, liga ela
ela não vai precisar ter mais filho. Operar, né? Faz a ligadura dela. Aí minha mãe, não vou abortar. Não vou abortar. Pagou para ela se ligar. Hoje esse garoto que falaram para ela abortar. Para abortar. Hoje é bênção de fala Deus. assim, ó, pode sair todo mundo que eu vou cuidar da minha velha. Dorme com ela, meu pai morreu, ele que cuida dela. Viram? Isso me fez lembrar. Exatamente. É isso que Deus está esperando da gente com qualquer pessoa, seja um católico, seja quem for. Vocês viram o vídeo mais clicado agora no momento? Um rapaz da Tailândia aí? Não viram isso? Criança, bate na criança? O garoto da Tailândia, é. Que o cara pai bate? Ou... Não, que ela mendiga. Aí foram dois. O rapaz mendigo. Não, tem o do garoto na Tailândia que vai... São dois, eu tô misturando os dois. Teve um que era nos Estados Unidos, um mendigo que estava na rua. Aí chega uma loura e tal, executiva, CEO de uma empresa, chega lá e chama o cara, aquele mendigo, né? Leva para o melhor restaurante lá na cidade dela. E os caras... não pode, que isso? O cara é um homeless, era um preto todo fedorento e tal, isso, aquilo. Vai entrar sim, porque eu sou dona de tudo. Eu venho aqui com a minha empresa, a minha diretoria, e eu pago muito dinheiro aqui, pago almoço para todo mundo. Ele hoje é meu convidado. E o cara não entendeu. O Matt teve que... Aí ele perguntou, por que você fez isso comigo? Perguntou para ela. Aí ela contou, porque ele não reconheceu ela, mas ela reconheceu ele. Anos atrás, quando ela era uma menina que veio do interior, precisando de comida, isso e aquilo, ela não tinha nada. Veio para a cidade, sabe o que aconteceu? Ele chegou e deu a maior guarida, deu para ela dinheiro, fez isso e aquilo. Ele era novo e ela era menina de 15, 16 anos. Então ela disse, hoje você vai sair daqui, eu vou retribuir, porque agora você está nessa situação, hein? Gratidão, ele disse, sai daqui, vamos. Pegou, botou ele na empresa, ela pegou ele, botou na empresa dela, deu um cargo, deu banho, deu tudo para ele. Olha a diferença. A mesma coisa da história do menino, foi um menino que morreu não sei quem, quando ele se tornou velho, aquele... do médico, exatamente. Ele vai comprar um negócio numa tenda lá na China. Não. Ele rouba. Ele rouba um biscoito para dar para alguém da família que ia morrer. Ia morrer. Aí ele chegou lá, não foi, pegou ele e disse, pode deixar que eu pago e tal, isso, aquilo. Passou 30, 40 anos, não sei o quê. Esse menino era um médico famoso e na hora aconteceu... Eu não me lembro o detalhe no final. O menino pegou o negócio, aí um cara, o dono da tendinha, pegou ele, aí queria bater nele, aí um cara viu uma menina com uma filha pequena, aí interviu, aí falou, vou pagar pra ele. Aí mandou o menino olhar pro cara, o menino olhar pra baixo. Aí liberou liberou ele e foi embora. O menino se tornou médico famoso. E o cara que ajudou ele ficou doente. Ficou doente. Não tinha como pagar, velho. Exatamente. Era muito caro. Exatamente, era isso mesmo. Já mandar o cara já pra casa pra morrer. Aí quando o menino médico viu, ele foi, chamou a menina lá, a menina chorando, sabia que o pai... ela não podia pagar, porque era uma fortuna. Aí isso. Assinou aqui, já foi pago, né? Já foi pago. Não deu nada. Ela explicou que ele era aquele menino e tal, isso, aquilo. Ó, tá lá, não sei quantos milhões de clicadas. Nós temos que fazer isso e muito mais, seja para quem for, para o menino que roubou, seja para o macumbeiro, seja para o espírita, né? Você tem que fazer isso, porque nós demonstramos o amor de Deus, é na nossa alma. Espera aí, alguém levantou para falar alguma coisa? Antes de você, não, então fala. Não. Eu ia ficar mais impressionado se ele fizesse com o carinha que queria bater nele, porque aí Jesus já alerta para isso. Porque quem te faz bem... Exatamente, é o que nós falamos. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Não tem. O carinha que queria bater nele, se fizesse bem, aí... Por isso que o reino, nós temos que fazer isso
Primeiro, entre os nossos irmãos, primeiro. Porque Jesus falou isso, sabe por quê? Porque é mais difícil. Não, eu sou a voz aqui. Não, você é o irmãozinho. Eu sou o diabo, eu sou isso, eu sou tal, isso e aquilo. Na igreja de Cristo, as qualificações para o reino é fazer a vontade do Pai, esmurrar o corpo. Tem mais coisas. Eu vou falar daqui para frente. E isso tem que ser em primeiro lugar na igreja. Mas na igreja deteriorada, degradada, é só na saudação. Oh, bem-vindo. É só, né? Assim, é por alto. Mas na hora, a igreja do Senhor é aquela. Meu irmão, tudo bem? Mas está tudo bem mesmo. Aí você vai, não, você tira o dinheiro, você dá a comida, você faz isso. Isso é qualificação para o reino. Ninguém vai ganhar a sua salvação fazendo isso. Mas na hora H, olha, eu estou falando a verdade porque é muito fácil. Quando você não quer trabalho, isso e aquilo, é melhor fazer parte de uma grande igreja sem ter acesso com ninguém, mas isso é o maior engano. É o maior engano por quê? Porque você não tem confronto. Você não cresce e amadurece. Você só cresce e amadurece quando você prova na sua vida natural que você tem a fé e a vida de Deus. Não é quando você diz, eu conheço toda a Bíblia, eu sei que isso tem que fazer, isso aqui. Isso não prova. Não, eu profetizo, eu expulso os demônios. Jesus disse, eu vou dizer naquele dia, você que profetizou, expulsou o demônio e tal, isso e aquilo, acha que é por fazer obra? Não. A obra maior, eu digo, é no seu coração, sem um ver o outro, pegar um irmãozinho na igreja. Eu contei a história da mulher, ninguém vai saber e tal, e isso e aquilo. Você tem que, de fato e de verdade, dizer, olha, Dedé, tudo bem mesmo? Não, mais ou menos. Vamos lá resolver. Se eu não tenho, eu vou chegar alguém que tem. Nós temos que demonstrar esse amor Filadélfia fraternal entre os irmãos. Você pode ler as outras igrejas. Você ia dizer, muito mais abençoadas. Não, não eram mais abençoadas. Volta ao teu primeiro amor. Tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. Aqui não diz tenho contra ti. Pelo contrário, disse, olha, que bom. Você guardou a palavra da perseverança. Você guardou isso, aquilo. Eu vou te guardar da hora da aprovação. Eu vou te guardar disso. E tal. Guarda. Que coisa tremenda. Isso nós temos que olhar e aprender e ver na palavra de Deus. Não é roubar, não, o que conta é o que tem poder, é o que faz isso, aquilo. Muito pelo contrário. Amém? Quanto tempo eu tenho? Pode falar. Posso falar? Pode. Hoje, a igreja, em termos de estrutura, como ela deveria ser? Rapaz, essa pergunta, eu sei, eu te digo. As igrejas, elas têm que seguir também uma parte administrativa, onde o governo cobra dela, que ela tem que ter um nome, tem que ter eu creio que seja assim, porque eu não conheço profundamente. Mas ela tem que ter um nome. Tem que ter um registro. Para se viver uma base, você tem que ou abriria um tempo, não abriria um tempo. E como é que seria a igreja da estrutura? Isso dá pano para as mangas. Logicamente, a parte administrativa para com César, para com o governo, isso é o de menos importa. Igreja de Deus em Madureira, na rua fulano de tal. Registra isso. Igreja de Deus em Madureira, na rua Clara Maria dos Quimbal. Pronto. E mesmo que fosse um outro nome, isso não é o importante. Mas na hora que isso é a primeira coisa que seria. Tem muitas coisas mais importantes. Ele botar a igreja, o nome ali na frente, ali, ele tinha que botar apenas Igreja de Deus em Cristo Jesus em Madureira. Igreja de Deus em Cristo. Você sabe o que ia acontecer? Eu já disse isso aqui uma vez, seria uma revolução, mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Para responder isso, eu teria que falar, aos olhos de Deus tem uma solução, mas os pastores iam me crucificar. Mas um dia eu ainda vou falar qual é a verdade de Deus nesse sentido.
Porque, olha, você acha... Só vou te levantar uma coisa, antes de você falar. Você acha que Deus está muito alegre com uma igreja numa zona rica da cidade? Barra da Tijuca. Cheio de irmãos ricos milionários. Tem dinheiro sobrando. Mas lá do lado também tem uma igreja pobre, ali perto da comunidade. Agora fala comunidade UPP, né? Como é o nome? Não pode falar favela, morra. É comunidade, não é isso? Tem lá uma igreja na comunidade. Lá você entra, pau, tem tiro, tem isso aqui. O cara lá, tá lá. Eu tenho um amigo pastor, que ele tem 3 igrejas na comunidade de Rio das Pedras, que é lá na Barra. Passo, Golfe e tal. Ele tá lá, ele tem 3. Simplesinho, um negócio lá, tal, isso, aquilo. E ele tem que trabalhar, ele trabalha para pagar, para isso e aquilo. E o outro, assim, quem tem 5 milhões, quem tem 3 milhões? Veja, eu não estou julgando ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte. Se na estrutura da igreja de Deus, você acha... Para começar, aquele mais rico, é uma suposição. Ele alguma vez ajudou aquele outro irmão que está ali, que não tem nem um ventilador, isso aqui? Ele tem dinheiro. Você já viu alguém que fez isso? Já. Rico já vi. Já? Para um outro pastor de uma outra denominação? Não, já vi ajudando pessoas. Não, eu estou falando de um pastor. Peraí. Não, nem o pastor pobre, nem o pastor rico, ninguém faz. Pois é isso que eu estou perguntando. Aí você acha, nossa igreja aqui, o rico falando, Deus nos abençoe. Você acha que Deus não está querendo falar com ele alguma coisa? Ou ele pegar, olha, eu quero 10 famílias aqui da minha igreja, eu quero que vocês vão lá na igreja daquele irmão. Vão ficar lá, vão dar o dízimo dele lá. Você já ouviu alguma notícia dessa? Já viu? Então eu quero abençoar esse irmão. Não, a igreja do Po Yong Cho. Isso ele fez. Os que dão os maiores dízimos aqui. Ele fez isso, é verdade. Ele falou assim, porque tá uma igreja presbiteriana. Vai começar e eu quero... Exatamente, vamos lá. Fica um ano lá, abençoando, Soando aí. porque aquela igreja precisa crescer. Só tem um porém, irmão. A igreja dele é a maior igreja do mundo. 10% que forem para lá vai fazer falta? Será que a igreja que fosse menor? Mas olha, peraí. Não, mas quando ele começou a fazer isso, ele era bem pequeno. Era bem pequeno. Ele é um homem de... Eu conheço ele pessoalmente, é um homem de Deus. Mas eu estou falando subjetivamente, sem atacar ninguém, sem falar nada disso. Né? Qual era? É uma igreja de cada cidade. Segundo, se a igreja de Deus, e não é dele denominacional, ele não tem o controle. O problema é que o sistema, mas temos um presbitério, temos regras, temos pessoas que elegem isso e aquilo. Esse já é outro problema. Ela é dirigida pelos homens, pela democracia, pela política. É ou não é? E Deus está nisso? Não está. Mas ela continua funcionando. E agora? Outra hora nós vamos falar isso. A irmã levantou a mão. Eu quero... Vendo o lado que é da pergunta dele... Da pergunta de quem? Do dele, tá. Né, que a igreja tá. tem um ritual a ser cumprido. Ela tem que ter um nome, ela tem... Só que uma coisa é a igreja ter um nome, um registro. Uma coisa é a igreja querer ter riqueza. Querer ser grande. E muitas das vezes a igreja é grande, mas ela nem usa o espaço que ela tem para abençoar os irmãos. Uau, este é um outro problema. Entenderam o que ela falou? Uma igreja grande, tem recurso, fica até fechada, né? Você nem usa o espaço que tem. E você vai numa igreja muito simples, que o pastor e os irmãos estão querendo, sabe, dar o que eles muitas das vezes não têm. Tem, para ajudar os outros. Eu já vi isso muito. É verdade. Eu aprendi isso, porque eu vim numa igreja rica e que eu me senti muito vazia por um grande tempo. E hoje em dia eu vou numa igreja pequena e que eu vejo irmãos se preocupando Exatamente. com pessoas que eles nem conhecem, com casamentos, com Exatamente.
Exatamente. E querendo um espaço e não tem. Tem. Pra E a outra tem sobrando, mas não pode, que vai botar esse... Por que não pode? Então, Sabe por que não pode? Porque a igreja é dele, o nome não é de Deus. Cristo é uma coisa. Agora, outra coisa é você construir templos grandes e não aproveitar para fazer a obra de Deus. Que é isso que eu tenho visto. E aí, Eu também. Eu me entristeço por pertencer muitos anos, tá? E você vai em igrejas tão pequenas e você vê Deus agir tão grande. E, gente, eu amém 10 vezes. Aqui, um detalhe que eu estou observando aqui é que não pode ficar parecendo que a riqueza, ter posse, ter bem, isso é uma coisa ruim. Não, ninguém está dizendo que é ruim. É até bom demais. Lógico. Construir coisas grandes e não aproveitar. Uma coisa é você ter É bênção ter dinheiro. Eu concordo com você. Você ter para dizer assim, eu tenho a maior, eu tenho a melhor, a mais gelada, a mais isso, É. para mim não é ter Deus. O que acontece? Porque quem é avarento, quem é mão fechada, sendo pobre ou sendo No rico vai ser avarento, exatamente. Entendeu? O pastor da igreja pequenininha, da igreja simples, se ele é um homem fechado, um homem mesquinho, ele também não vai dar o próximo. Também não vai, é verdade. Eu digo que Mas geralmente não é o caso. Eu entendo que o seu princípio é verdadeiro, não é o caso. A visão que eu tenho, eu até li uma passagem na Bíblia, é que hoje os líderes, eles são assim, eles são pobres e se tornam ricos. E depois não querem compartilhar com ninguém. E Paulo foi o contrário, ele tinha muito e se tornou uma pessoa pobre. Ele fez o inverso. Ele fez o inverso. Então hoje eu não vejo ninguém, nenhum líder assim, igual Paulo, que tinha muito e se abdicou de toda aquela riqueza dele para... Por isso que a palavra fecha, buscar primeiro o reino, e nós estamos aprendendo o reino aqui. E Exatamente. Quem não buscar esse reino sabendo que vai ter um reino de justiça, 1000 anos na terra, que Jesus, nós vamos reinar com ele, vai ficar, se você quiser ficar preso aqui, vai se dar mal. Por isso nós queremos... Não é explicado o que é o reino, que tem que ser que estão buscando o reino, de verdade. Com certeza. Oi? Não, eu quero falar uma coisa, uma experiência que eu tive essa semana. Peraí, fala aqui, ó. E eu acho assim interessante que Deus vai tocar na sua vida em coisas que se diz respeito a você. Porque a gente está falando aqui sobre, né, sobre mudanças, sobre Deus atuar. Tem essa mudança, não vai ser aqui que você vai ter, vai ser no seu lugar secreto, como o Júlio falou semana passada, né? Então, se hoje você diz, mas eu não estou vendo muita mudança, então talvez você tenha que ir mais para o seu lugar secreto, porque Deus vai falar. Então, essa semana eu tive uma experiência muito, assim, forte para mim, porque nós estamos aqui, já vai fazer quase um ano. Não, 10 meses, 10 meses. 10 E eu, a não ser uma vez só, chorei por causa de falta dos meus filhos e netos. Mas até então, fiquei bem esse tempo todo. Só que aí, o que aconteceu? Umas 2 semanas atrás, eu comecei a sentir um desejo de ir lá visitar eles. Bota só assim, não. E aí eu falei, meu Deus, que será isso? Não sai, senão não vai sair. Sai daqui, pastor. Ota! Tá, tchau, hein? Bota mais pra cima. Bota mais pra cima. Não, senão deixa não aqui. sai. Aqui que tá natural. Então, eu falei, Senhor, isso aí só pode ter vindo do Senhor, porque o Senhor sabe a situação que a gente está aqui. A gente mal chegou, né? E aí eu falei, Senhor, se isso vier de Ti, o Senhor vai abrir as portas, porque eu não vou fazer nada. Tá, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi que o meu marido dissesse sim, porque no caso quem irá será eu, não era para nós dois, porque a gente sabe que a situação não permite isso. Bom, enfim, e eu coloquei várias coisas diante de Deus para que houvesse um sinal, para que eu pudesse, né? E, gente, eu vou te dizer, em 2 dias, todos os sinais foram dados e as portas foram abertas. Todos. Veio
veio a liberação dele para mim, veio a condição para mim comprar uma passagem, veio 2 passagens lá dos Estados Unidos que eu ia precisar para ir visitar minha outra filha. Essas 2 eu ganhei ida e volta, né, até Atlanta. Eu ganhei de graça, porque eu tenho uma amiga que é fly attender, que é comissária, e ela sempre me dá. E ela fala, Raquel, eu tenho 2 passagens únicas que eu tenho esse ano. Nossa, graças a Deus, vou separar para você, toda alegre. Eu falei, tá bom, Deus, tudo bem. Aí daqui a pouco veio aquele peso que eu falei, meu Deus, porque nós ainda não somos legais lá. Então agora viemos para cá, nós íamos aplicar para o visto, para conseguir o green card. E aí eu falei, amor, eu posso usar o meu passaporte europeu, porque o meu passaporte europeu eu não vou precisar tirar visto nem nada. Aí começou a vir aquelas coisinhas assim, não, mas e aí? Mas e aí se você não sei o quê? Falei, bom, então vamos ligar para um advogado lá nos Estados Unidos para ver quanto tempo duraria para mim poder tirar o green card com ele. Se for uns 3 meses ou 4, a gente espera e aí Deus vai né, liberar ele também para ir. Eu sei que aí eu liguei e falei com a mulher disse, olha, eu vou dizer uma coisa, porque a senhora veio para cá, é uma outra processo. Esse processo você vai ter que pedir perdão aos Estados Unidos por ter ficado lá. Aí esse processo volta, aí você vai esperar mais de 5 a 10 anos. Falei, what? Falei, caraca! Falei, não, Deus, então não é por esse caminho. Bom, fiquei triste porque eu falei, nossa, pensei que um dia eu ia ter um green card. Mas depois eu pensei, green card vai ser problema para mim, para eu, para Júlio. Por quê? Green card você tem que passar, não pode passar mais de 6 meses. Você tem que ir e voltar, ficar lá um pouco, voltar outra vez, porque senão eles acabam tirando o seu green card. E se você passa de 6 meses fora dos Estados Unidos, eles cortam o seu green card. Então, todo o dinheiro que você investiu, todo o dinheiro foi. E nesse inteirinho, minha gente, eu conversando com meus filhos e tal, aí vem aquelas coisas, meu Deus, vai que eu vou ser deportada. Porque você chega lá, se o cara achar a tua cara que você já viveu lá, que não sei o quê, e essa coisa arada toda, aquilo começou a me dar uma angústia, uma coisa, eu falei, meu Deus, peraí. Aí Deus perguntou assim para mim, agora que eu quero chegar no âmago da história, ele perguntou para mim o seguinte, escuta, o que você é? Você é minha serva? Eu falei, sou. Então eu falei, então ele me colocou no meu coração, então eu vou te enviar, não como uma mãe de Bernardo e mãe de 5 filhos. Você vai como uma serva minha. E se eu achar que é para você encontrar com teus filhos, tudo bem. Se não, alguma coisa vai acontecer nesse trajeto. E eu falei, meu Deus. Na hora, aquilo me deu uma paz tão grande. E aí Deus me fez, agora eu faço a pergunta para vocês. Eu falei, porque eu fui achando que Deus ia me dar, Deus tinha me tocado o coração para ir por causa dos meus netos, por causa dos meus filhos. Mas a razão principal não foi essa. A razão principal foi Deus me tirar da onde eu estou e me levar até o aeroporto lá de Miami. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Então, eu quero dizer o seguinte, peça a Deus para que Deus fale com você e o que ele falar, você tome uma posição por fé, seja em que área for, porque isso aconteceu comigo agora. Então eu falei, meu Deus, eu estava muito presa em mim mesma, porque eu estava pensando, bom, Deus, o Senhor vai fazer um desejo do meu coração e afinal de contas eu estou te servindo, então, ele, não, você é o quê? Você é minha serva? Tá bom, então se eu botei o desejo, em primeiro lugar, foi para você ir lá, sair. E assim eu fiquei pensando, meu Deus, quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Abraão para sair, vai para lá, ele não disse, olha, vai lá, que você vai acontecer isso, vai ser tudo. Não, ele só falou, sai, deixa a tua parentela e sai.
Então, assim, você vai começar a ter vários desafios nas suas vidas, né, de várias áreas, que você vai obedecer como uma serva de Deus, como um servo de Deus. E desamera, o que for que acontecer, está no plano de Deus. Gente, na hora que eu entendi isso, porque a verdade é o seguinte, é muito ruim quando você está lá nos Estados Unidos e você vê uma pessoa que foi e voltou e a imigração pegou e fulana de tal foi deportada. Nossa, isso é um palavrão para as pessoas, você ser deportado do país. Você vai lá, você põe um colete, hoje em dia acho que não, mas antigamente você botava um colete cor de abóbora, você entrava no avião, todo mundo te via que você estava lá com colete cor de abóbora. E eu falei assim, Senhor, cara, eu vou passar por isso se eu for deportada? E Deus falou comigo, olha, você está ligando? Nessa hora eu falei, eu não estou ligando nada. Eu quero ser usada por ti. Então, gente, eu vou dizer uma coisa. Deus abriu a porta para mim. Eu vou dia 15 de novembro e vou voltar dia 13. Se Deus permitir que eu volte dia 13 de dezembro. Mas eu vou, e eu quero dizer isso, porque pode ser que eu volte no dia seguinte. Se Deus permitir, eu vou ficar lá. Se Deus não permitir, alguma coisa eu creio que vai acontecer na hora que eu falei. E eu já dei esse testemunho para meus filhos. Porque, olha, gente, o desejo da sua mãe é sim estar com vocês, mas eu agora entendi que Deus quer que a gente não viva para nós mesmos, para os nossos interesses. Viva. E eu dei o testemunho para o meu filho, falei, meu filho, quando você for para Miami, você levanta de manhã e fala, Senhor, eu sou teu servo, aonde o Senhor quer que eu faça? Que tipo de trabalho que você quer? Por exemplo, hoje, você pensou no seu amigo. Hoje ele podia escolher, está em 2 trabalhos, mas ele falou, não, eu vou para onde me mandaram, porque o outro lá não ia se dar bem lá no trabalho, mas aonde você foi o lugar onde Deus... E há pessoas ao seu redor que vão estar vendo, precisando às vezes de uma palavra sua. Então, gente, não trate a sua vida, essa é a lição que eu tive disso tudo. Não vamos tratar a nossa vida como uma pessoa qualquer. Não, você é servo de Deus. Então saia de manhã e diz, Senhor, eu quero ser usada. Porque, olha, muitas vezes a nossa vida está chatinha, está sem graça, entendeu? Assim, porque nós não estamos na posição que devemos estar. Nós estamos na nossa posição, querendo ficar nos nossos confortos. Quando que, se você sair de manhã, ou se você levantar de manhã, às vezes você não vai sair. Por exemplo, vovó e a coisa, tem a vida aqui. Mas sabe o seguinte, levantou, Senhor, eu quero ser tua serva hoje. Se eu precisar atravessar a rua, encontrar uma pessoa que vai falar uma coisa, eu vou estar disposto a dar aquilo que eu tenho recebido. Não só ficar falando de coisas, mas falar alguma coisa de Deus. Então, para mim, essa semana foi assim, um posicionamento que eu tomei, apesar de já viver na obra de Deus e fazer a obra e ser disponível, com certeza, mas muito mais, mais profundamente no sentido de ser serva de Deus e servir independente dos meus desejos naturais. Tenho 5 netos, quero vê-los, né? Mas eu via isso assim, como é que Deus faz quando Ele quer. Não tem esforço. Quando Ele quer, Ele abre a porta, Ele vê. Mas pense primeiro, Senhor, você está fazendo isso? É para mim, para Raquel, ou é para a serva Raquel? Porque se for para a serva Raquel, Senhor, eu estou à tua disposição. O Senhor quer me usar aonde? Quer fazer? Quer acontecer? E Deus vai se agradando, se Ele tiver o propósito, né, de alongar essa viagem para que eu fique com uma coisa, glória a Deus. Mas se não, vai ser feita a vontade de Deus. E eu estou me dispondo a isso. O que acontecer vai estar debaixo da mão de Deus. Não sei o que é. Então, para mim, esse despojar desse medo, dessa impressão, isso foi assim um passo de fé muito grande, assim, do meu eu, da Raquel vaidosa, que não quer que ninguém, entendeu?
E para mim isso foi uma experiência muito, muito legal e eu queria repartir com vocês e saber que o seguinte, que as qualificações para o reino, elas vão ser faladas a Deus no seu ouvido. Porque cada um daqui tem uma particularidade que ainda não foi trabalhada, né? Mas Deus vai falar. Se você vai no seu cantinho e você consultar ao Espírito Santo, ele vai falar. E esse, para mim, eu estou repartido aqui porque vocês são meus irmãos e eu me sinto à vontade em falar isso. Mas, então é isso, gente. Era só era tudo isso, não só, mas era tudo isso que Deus deixou eu entender essa semana. Amém. Bom, lá pode vir, pastor. Cara, minha mulher fala, vocês batem palma, eu não, né? Pera aí. Cadê o microfone aqui? Tá saindo aí? Ok, gente. Eu acho que a gente pode terminar, né? Eu só me lembrei de uma coisa. Vem cá. Pera aí. Ele pega, mas... é aqui. É que eu tenho que morder ele aqui, ó. Pronto. Só uma coisa, eu estava me lembrando quando a Raquel estava falando, eu nem sabia que ela ia falar nada disso. Mas você lembra quando Abraão saiu da terra dele e ele levou o sobrinho dele? Aí houve uma discussão, os pastores dele um com o outro e tal. Então eles chegaram à conclusão que eles tinham que se separar. Aí eles subiram em cima do monte, diz a Bíblia, eles subiram no monte e olharam para a campina assim, olharam para os dois lados. Abraão, com uma experiência maior, ele falou assim, meu sobrinho, se você for para o lado de cá, escolhe. Eu vou para o outro. Você pode escolher primeiro. Se você escolher do outro lado, eu vou para o lado oposto. Aí diz a Bíblia que o nosso amigo Ló, o sobrinho dele, olhou assim e falou, tio, posso escolher mesmo? Ele falou, pode. Aí ele olhou as campinas assim, tudo verdinho, bonito, uma beleza. Ele falou, eu vou para cá. E sobrou o outro lado, que era uma caatinga, não tinha nada, era terrível. Tchau, cada um foi para um lado, foi para o outro. Quando ele chegou lá, o Ló, ele descobriu, com o tempo, ele viu que aquele lugar tão maravilhoso era o quê? Era onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra, e que Deus amaldiçoou, ele teve que sair às pressas, ainda perdeu a mulher, perdeu tudo, foi um desastre. O Abraão, que escolheu o pior lugar, olha o que Deus fez. Ele não só abençoou ele naquele local, como Deus deu toda a terra para ele. A que ele escolheu, a que Ló escolheu e mais ainda. Qual é a lição? Primeiro, nós não temos que escolher entre o que é bom e entre o que é ruim. Não, isso aqui é ruim, eu não quero. Nós temos que escolher entre Deus, aonde Deus está e aonde Deus não está. Por isso que Abraão, a impetuosidade do sobrinho, ele disse, eu vou escolher o que é melhor para mim, né? O que ela falou, não, eu vou escolher o que é para mim, o que é melhor, isso aqui é melhor para mim. Não faça isso. Deixa Deus escolher para você, mesmo que Ele te escolha o pior, você vai receber tudo, como aconteceu com o outro. Escolha entre o que é de Deus. Se Deus não está ali, não adianta. E não escolha o que é melhor para você, porque você vai se dar mal. Eu estou me lembrando agora do detalhe que aconteceu, que é o que tem a ver com o corpo de Cristo. Eu, nessa dúvida toda que eu estava, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra tua. O meu filho me deu uma. Diz assim, mãe, veja o que Deus está falando para você. Foi essa palavra que o Bernardo deu para mim. Mãe, veja o que Deus está falando para você. Ah, não, tá bem, meu filho, tá bem, tá bem. Só que aí, nesse inteirinho, eu abro meu e-mail
e vem lá um e-mail de um amigo nosso, que a gente teve muita comunhão, e agora ele... De Portugal. Ele é português, e ele mora em Portugal. E ele me mandou um vídeo da Joyce Meyer, que é uma mulher de Deus, e ele mandou para 3 pessoas. A quarta pessoa foi para mim que ele mandou. Nem foi para o Júlio que ele mandou para mim. E eu abri o vídeo, abri o coisa. Gente, foi assim, o resumo disso tudo que eu falei sobre você ser primeiro servo de Deus, você ouvia, eu seguia, estava tudo lá no vídeo para mim. Na hora que eu vi aquilo, nossa, minhas lágrimas, falei, meu Deus, foi tão direto, que não teve dúvida nenhuma. Eu saí dali, acabei de ouvir aquilo, falei, meu Deus, é isso, eu estava com foco errado. E Deus não colocou no foco. Então eu faço a coisa que foi um irmão. Então, como é importante essa união, essa você contar com o seu irmão e você mandar uma palavra para o seu irmão. Outras vezes a gente sem fazer nada, às vezes. Por exemplo, hoje eu vou ainda mandar uma palavra para o meu cunhado. Nós vamos orar hoje, que ele vai fazer uma operação amanhã de câncer. É o meu cunhado querido lá de Florianópolis. E hoje eu vou pedir a Deus uma palavra para ele. Então, assim como eu recebi do Alexandre, eu voltei o e-mail para ele, disse, Alexandre, você não sabe o quanto você foi usado por Deus. Né? E assim tem que ser nós temos que estar atentos para ver o que Deus quer que eu use. Senhor, eu sou serva, fala comigo. O senhor está precisando está cortando batata, Senhor, fala aqui, eu tenho que falar com alguém? Eu tenho que mandar um recadinho para alguém? Porque, gente, a gente às vezes peca e não tem grandes experiências porque a gente não se dá. A gente vive só olhando para a gente. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E outra pessoa que Deus usou foi a minha irmã, que também faz parte do corpo de Cristo. Ela foi na minha casa, gente. Olha, minha irmã é uma mulher de Deus, tem nos ajudado muito. Foi levar um móvel que estava empacado lá na casa dela, e não tinha saído o móvel. Ela se desdobrou, achou um carro, foi lá passear e levou lá. E foi ela que me ofereceu para mim comprar a passagem do cartão, enfim, facilitou tudo para mim. Mas foi na minha casa, eu nem precisei ligar para ela, nem nada. Mas que o quê? Uma pessoa do corpo de Cristo. Então, quer dizer, essa união, isso é que é a igreja, isso é que é né, que você cresce, que você tem, né, crescimento espiritual, tendo essa Bom, gente, aprendemos muitas coisas essa noite, amém? É ou não é verdade? Agora vamos colocar em prática, porque eu creio que hoje é tempo de começar tudo novo. Eu creio, estou esperando, estou buscando também ao Senhor, eu estou orando para que você tenha experiências também vivas nesse sentido, e Deus vai falar mesmo. Aliás, vou aproveitar esses 25, 30 dias que ela estiver lá e vou buscar Deus mais do que nunca. É, exatamente. Aproveita e leva comida para mim, que eu não sei cozinhar. Bom, vamos orar, gente, vamos terminar, vamos... Arroz eu sei fazer. Que não seja papa, mas tudo bem, isso aí... Mas vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Enfim, nós temos que entender que Deus opera, tudo faz cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, não se preocupe com mais nada, porque Deus vai te surpreender. Eu quando cheguei aqui, um irmão me disse, pastor, Deus vai te surpreender. Eu gostei dessa frase. Deus vai te surpreender. 4 palavras, porque Deus sempre faz o melhor para a gente. E eu estou vivendo nessa expectativa. E eu quero dizer que eu amo cada um dos alunos nossos, alunos do Espírito Santo, mas entenda a coisa, não só aqui, lá na Teresópolis, lá na Barra da Tijuca, e para mim é um privilégio, eu tenho aprendido mais com vocês, eu digo, vocês não têm a menor ideia do que vocês têm aprendido comigo, pode ter certeza disso. Então, essa é uma razão porque... eu digo isso. Então, graças a Deus, porque a gente faz parte
Nós estamos, essa igreja Filadélfia acontece aqui. Isso aqui é uma igreja. Muita gente diz, não, isso não é uma igreja. Não, isso é uma igreja. Se tem um relacionamento de amor verdadeiro, sem fingimento, onde a gente é edificado e edifica a vida uns dos outros, isso é igreja de verdade. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela verdadeira vida, a vida de Jesus que morreu na cruz para que a gente possa crescer, não sermos melhores do que somos, Senhor, mas sermos diferentes, termos realmente a vida do Pai. Somos transformados de glória em glória na imagem do Filho. Ó Deus, obrigado porque eu tenho aqui neste lugar aprendido com cada um dos meus irmãos. Eu tenho, Senhor, aprendido coisas tão práticas. Mas eu sei também, ó Deus, que eles vão aprender também comigo, com outros e uns com os outros aqui. Ó Deus, temos certeza que algo novo vai acontecer. Porque nós não falamos, não pregamos, não escrevemos só por falar. Mas nós dependemos de Jesus. Nós não vamos negar o teu nome. Tu és, a igreja é tua. E a vida de cada um aqui é tua, ó Deus. O ministério de cada um é teu, porque tu efetuas tanto querer como realizar, conforme a tua vontade. Tudo que nós falamos que é nosso, na verdade é teu. Os nossos filhos, netos, nosso dinheiro, nosso trabalho, a nossa saúde, tudo é teu, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que além de guardar-nos da hora da provação que pode vir, com certeza o Senhor há de nos dar mais da tua vida, Senhor. E nós vamos cumprir aquilo pelo qual fomos chamados. Mas estamos com uma exultação de fé a respeito do teu reino. Reino de justiça, reino de paz, reino de alegria no Espírito Santo. Já oramos aqui no início sobre a cura de pessoas, mas queremos colocar agora a vida dos céus, como a Raquel falou. Amanhã naquela operação, ó Deus, em nome de Jesus, nós expulsamos toda mal, todo espírito de câncer, seja o que for. Começamos orando aqui através da oração do irmão e nós terminamos declarando na vida deste servo teu, ó Pai. Declaramos saúde para todos que estão ouvindo pela internet, que também deve estar dizendo, eu conheço alguém também, seja tocado e curado pela graça, pelo amor do Senhor misericordioso. Liberta de tudo, ó Deus, que precisa, seja de drogas, seja de prostituição, seja de bebida, seja do que for, ó Deus. Que haja a vida do Senhor caindo na tua igreja verdadeira. Ó Pai, abençoa com paz, com alegria cada um de nós aqui. Eu te agradeço pelo suprimento que o Senhor tem dado na minha vida, ó Pai, porque eu dependo de Ti completamente, a cada dia, a cada minuto. Mas o Senhor tem colocado servos que têm sido tocados e a glória é dele. Mas eu reconheço isso aqui, ó Deus, diante do Senhor. Oro pelos líderes, pelos pastores, pelas pessoas que precisam consertar alguma coisa na sua vida pessoal, no seu ministério, porque a minha função não é condenar, nem apontar o dedo, nem julgar ninguém, pelo contrário. Eu nem posso, porque eu tenho que olhar para mim mesmo. Mas eu sei que o teu Espírito Santo está fazendo uma igreja Filadélfia, uma igreja reformada, que não nega o nome de Jesus, não nega a vida, abre mão da vaidade humana, das coisas, do dinheiro, ó Pai, que haja um amor verdadeiro a começar entre nós pastores, abençoando a vida deles, abrindo mão de membros, abençoando em todas as áreas. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque esse é o nosso coração,
É isso que nós cremos e é isso que nós queremos praticar. Que a graça do Senhor esteja com você aí na internet, com cada um, com a sua família, com seu filho. Que seja uma semana de o Senhor te surpreenderá. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Abençoa agora, ó Deus, também a nossa comunhão, a nossa comida aqui, nosso partir do pão, e que a gente possa voltar novamente na próxima semana e dividir a tua palavra viva, uma palavra de esperança, de amor, de alegria e, acima de tudo, uma palavra de vida. Que a graça do Senhor esteja contigo amanhã no seu trabalho, na sua casa, com você e com seus filhos, guardando de toda obra maligna. Toda obra maligna está impedido de atuar na tua vida, porque o Senhor é o nosso escudo forte, verdadeiro. E o povo de Deus diga amém, e amém. Ok, gente, boa noite. Até a próxima semana, então. Nós estaremos aqui às 7 horas e vamos começar tudo novo. Amém? Uma boa noite, então.